gatas e gatos, tudo bom? Semana passada eu tava dando um conselho pra uma amiga, eu falei, amiga, ela tava tendo que tomar uma decisão na vida dela. Falei assim, amiga, vai, confia em Deus, vai, que Deus vai formando o caminho conforme você anda. Eu sei que você não sabe muito bem a direção, mas dê passos de fé. E aí, conforme eu ia falando isso pra ela, eu ia falando isso pra mim também. Às vezes a gente precisa, né, de pessoas para que a gente dê os conselhos. Muitas vezes os nossos conselhos, eles estão aqui na nossa mente, mas eles não desceram ainda pro nosso coração. E na hora que eu falei isso para essa minha amiga, aquilo desceu como um raio para mim. Por quê? Porque eu queria voltar aqui pro YouTube, queria fazer os vídeos aqui, quero trazer vídeos de conteúdo mesmo, mas estava muito insegura porque teoricamente mudei bastante, o público vai mudar e eu não sabia ao certo como fazer, se eu fazia estilo vlog, se eu fazia vídeo sentado falando, e eu ainda não sei. Essa que é a verdade. Eu tenho o conteúdo, mas eu não sei a estrutura dos vídeos que eu vou fazer. Mas eu só vou descobrir se eu começar a fazer, né? Porque às vezes a gente fica muito insegura. Ai, como que eu faço? Eu quero já acertar de primeira. Mas a verdade é que não, e principalmente na internet, eu faço vários vídeos de diversas formas, e os que não dão certo, eu falo assim, tá, eu só descobri mais um jeito de não fazer. Então, bora pegar esse conteúdo em outro formato de vídeo. E com o YouTube eu creio que vai ser assim. Então, hoje eu vou sentar, vou gravar algumas coisas que eu preciso falar e talvez pode ser que eu vá mudando o estilo de vídeo. Mas o primeiro vídeo que eu quero falar para vocês é explicar um pouquinho sobre a minha fé, o meu jeito e a minha forma de ter comunhão com Deus. Que eu creio que é diferente, sabe? Eu não conheço pessoas que tenham assim essas convicções exatamente igual a minha. Então pode ser que você tenha e a gente vai se tornar amigas. E esse primeiro vídeo eu poderia falar um testemunho de quando, como eu aprendi a me tornar filha de Deus. Mas não. Hoje eu quero te ensinar como que você se torna filho de Deus. Porque você vai falar assim, Amanda, mas todos somos filhos de Deus. Não. Todos nós somos a criação de Deus. Mas nós nos tornamos filhos por meio de Jesus. Então eu, como cristã, acredito nisso. E eu tenho certeza que você falar assim, Amanda, mas eu já sou filha, eu já fui na igreja, eu já fiz catequese, eu já fiz primeira comunhão. E gente, eu também, eu fiz de tudo isso, fiz primeira comunhão, fui em diversas religiões, assim, minha vida inteira, sabe? E eu achava que eu tava arrasando, que eu era um ser muito místico, muito espiritual, eu pegava pedras, e aí eu ia assim, eu sentia um arrepio quando via o pôr do sol, eu pensava, uau, como eu sou espiritualizada. E nossa, gente, não tem, assim, de verdade, isso não é ser filha de Deus, porque quando você de fato se torna filho, e não só se torna, mas quando você se sente filha de Deus, aí sim a sua vida inteira muda. Eu conhecia a história de Jesus, eu sabia assim muita coisa sobre ele. E toda vez que alguém me perguntava assim: "Ah, você já aceitou Jesus?" Eu falava assim: "Já. Jesus mora no meu coração." Eu sempre falava isso. Ele mora no meu coração, Deus mora no meu coração. Mas a verdade, gente, é que eu sabia quem era, eu entendia toda a questão do evangelho, mas ao mesmo tempo eu só sabia assim na minha mente. É como se eu não conseguisse me sentir parte de Deus, ou é como se eu realmente não me sentisse filha. Eu entendia que Deus existia e que era um ser que estava muito distante de mim e que qualquer coisa ele ia me condenar. Então tudo que dava de ruim na minha vida, eu culpava Deus. Agora, se dava certo, era mérito meu. Eu sou demais, eu sou muito esforçada. Agora, se dava errado, por que Deus tá fazendo isso comigo? Que injustiça! Então eu era assim, tinha essa relação com Deus. E a gente vai se tornando filho de Deus conforme a gente faz uma oração ousada, que é a de entrega, entregando a sua vida para o Senhor, aceitando Jesus como seu único Salvador. Quando você declara com a sua boca, em voz alta, né? Declara, fala, eu aceito Jesus como meu único e fiel Salvador, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. E aí você faz essa oração. Se vocês quiserem, eu posso fazer junto com vocês no final desse vídeo ou em outro vídeo, para quem ainda nunca fez, mas é importante ter essa oração. E a partir dessa oração, coisas vão mudando dentro de você, conforme você também vai se permitindo ao processo, sabe? Eu entendo que Deus, ele não entra em lugares e ele não fica abrindo portas que você também não deu a permissão para ele entrar, entende? Então, mas
quando você entrega sua vida para Jesus, que é literalmente fazer essa oração, declarar, e você começa a sentir essa mudança dentro de você, você vai vendo que portas vão se abrindo e que talvez até mesmo traumas do passado vão vindo, vão se aflorando. Você pensa, nossa, mas depois que eu comecei a me entregar mais ao Senhor, parece que a minha vida piorou. Não é que piorou, é que é como se Ele fosse fazendo uma limpeza em você. Você começa a ser limpa de traumas, de mágoas, de angústias. Amanda, mas Deus cura traumas? Não seria melhor ir numa terapia, ir num psicólogo? E mulher, eu amo a terapia. Eu adoro psicólogos, eu já fiz tanto curso, PNL, programação neurolinguística, essas imersão de 3 dias, de você dar gritos de guerra, uhul, eu venci, eu perdoei, eu liberei trauma, volta no passado, faz a regressão, vai lá, ressignifica aquela cena, aquela situação traumática que você passou, e aí na hora parece que você foi liberta, mas a verdade é que conforme você volta a viver sua vida no ordinário do dia a dia, aquele trauma, aquele machucado continua lá ainda. Porque o único capaz de cicatrizar as nossas dores e os nossos traumas é Deus. Não existe nenhuma outra forma. Porque a gente pode até se enganar. Não, eu já tô bem, eu já tô curada disso. Só que você vai percebendo que no dia a dia vai acontecendo situações e que aquela mágoa, ela sempre volta. Então imagina só, nós somos seres, gente, tripartidos. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Imagina a água. A água, ela tem 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Nós também. Nós somos o nosso corpo, a nossa alma, que eu gosto de falar que é a nossa mente, as nossas emoções, e o nosso espírito. O nosso corpo é o nosso meio de locomoção, é o nosso instinto, sabe, animalesco. No nosso corpo tá os nossos resultado do que tá por dentro. Então aqui fora ele só é resultado do que tá lá dentro, certo? E não só resultado de físico, mas resultado de um casamento, resultado da sua maternidade. O corpo, ele é resultado do quê? Da sua alma. A nossa alma é as nossas emoções, a nossa mente, os nossos traumas. A alma é você todinha. Você não tem aquelas pessoas que elas são, eu digo que são pessoas almáticas. As pessoas almáticas são aquelas vítimas, elas são vítimas delas mesmas. Tudo é vitimismo, assim, tudo é para atingir a pessoa. A pessoa não pode ler uma frase que ela acha que foi para ela e aí ela leva pro coração, é aquela pessoa vitimista, a pessoa almática, aquela pessoa que só vive aqui, só vive nas emoções dela, ela não é capaz de olhar para fora, ela não é capaz de ter empatia, ela até tem uma empatia falsa, mas no fim, a pessoa vitimista é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que acha que o mundo gira ao redor do umbigo dela. E o nosso espírito é a nossa intuição, a nossa comunhão com Deus. Intuição é diferente de instinto, tá? É a nossa comunhão com Deus. Então, como nós somos seres tripartidos, vocês podem observar como que Deus, ele também fez a natureza assim, né? Então, você vê a água, sólido, líquido, gasoso, presente, passado, futuro. E a criação de Deus, que somos nós, que é o mundo, nada mais é que a expressão de quem ele é também. Então, o fato de a gente ser imagem e semelhança do Criador é justamente esse é um dos grandes pontos. O seu corpo, ele não é eterno. Então o corpo, ele vive como se, sabe? Como se ele sabe que ele vai morrer um dia, então ele quer aproveitar tudo, os prazeres da vida. Então imagina assim, os prazeres, a gula, a parte sexual. Todos esses prazeres, eles são do corpo e o nosso corpo, ele não é eterno. Então ele quer viver esses prazeres intensamente. Ele não pensa no amanhã, ele não pensa no, mas e se eu fizer isso vai machucar alguém? Não, ele quer viver. Então não tem aqueles homens que eles dizem assim,
A carne é fraca. A carne é fraca. Na verdade, são pessoas que eles vivem para satisfazer esse instinto mais animalesco do corpo, né? Não são pessoas que têm um espírito aflorado. Não é à toa que quando você começa no caminho com Deus, que você renasce no espírito, que a gente vai chegar lá, você vai perceber que algumas coisas que você fazia antes só por prazer, eu quero beber, eu quero ir na festa, de repente aquilo já não te traz mais tanta felicidade, porque agora você não vive pro seu corpo, você vive pro seu espírito. Mas isso acontece de uma forma natural. A nossa alma, que é a nossa mente, ela governa o nosso corpo. E o seu espírito é o caminho pelo qual o seu corpo e a sua alma vão. De uma forma geral, para vocês entenderem, o seu corpo é como se fosse o seu veículo, é o carro. Imagina um carro, você está dirigindo um carro. O corpo é o carro. Quem dirige o carro é a sua alma. E o caminho pelo qual o seu carro vai é o seu espírito. Mas digamos que eu não tenho um espírito bom, eu não tenho comunhão com Deus, eu acho que eu tenho, mas eu não tenho. Para onde o seu carro está indo? Para algum lugar? Ou você vai para Deus, tem dois caminhos. Ou você vai para Deus, ou você vai para o outro lado. Então, quando a gente diz assim, aceita Jesus, que é declarar com a sua boca, quando você renasce de novo, quando você tem uma nova vida, você está nascendo aonde? No espírito, é como se o seu espírito renascesse. Quando você declara, você começa no caminho de Deus, o seu espírito renasce. E quando você aceita Jesus, é como se você falasse, Jesus, vem aqui, eu vou te botar dirigindo o meu carro e a minha alma vai ficar ali no banco do motorista. E aí Jesus começa a dirigir o seu carro e o Espírito Santo começa a guiar o caminho. Só que o que acontece? Algumas vezes você tá lá, né, no seu carro, a sua alma tá vendo Jesus dirigir. Aí você fala assim, você pensa, nossa, mas esse caminho não tá fazendo sentido, Jesus errou o caminho. Não, isso aí, deixa que eu pego o volante. Aí você vai lá, pega o volante, desvia o caminho, porque você quer pegar um caminho mais rápido, e aí você se lasca no meio do caminho. Aí você fala, ai Jesus, toma aqui o volante de novo, eu vi que eu fiz besteira. É assim, nós somos assim. E aí, conforme você vai amadurecendo na fé e tudo mais, você vai descansando mais e entendendo os caminhos que Deus vai nos lançar. Quando você dá permissão para Deus dirigir o seu carro, né? Quando você aceita, quando você declara isso em voz alta, você recebe alguns presentes. O primeiro é a vida eterna. Então lembra que a gente falou que o corpo, ele não tem vida eterna, mas a sua alma e o seu espírito sim. Por isso que a gente sempre tem que viver pelo espírito, porque o espírito, um espírito fortalecido, domina uma alma e uma alma forte domina um corpo. Muitas vezes, a maioria fala assim pra mim, Amanda, eu tô tentando me acertar aqui na vida e aí eu vou voltar pra igreja. Aí eu vou pegar minha Bíblia, quando tudo estiver dando certo, aí eu vou pegar e vou orar, mas enquanto eu não acertar, não vai dar certo. Porque você não vai conseguir sozinha, mulher. Você precisa de um espírito. O espírito é que vai comandar a sua alma. Um espírito forte é quem vai curar os seus traumas, é quem vai curar suas doenças emocionais, é quem vai te direcionar para o caminho certo. Não adianta você querer fazer com a força do próprio braço, porque você fica andando em círculo. E vocês sabiam que Deus é dono de tudo? Ele criou tudo, é tudo dele. Você tem direito à herança, mas essa herança ela só vai ser dada para os filhos maduros, maduros na fé. Imagina, de repente você se torna filho de Deus, né? Hoje. E aí começa a cair um monte de bênção sobre a sua vida. Você deslumbra, mulher. Você nunca mais volta para a igreja, ou se você não vai na igreja, você nunca mais vai orar, porque você se deslumbra. Então, a herança, ela começa a ser derramada na nossa vida depois que a gente passa pela disciplina e a gente amadurece. Todo mundo tem direito à herança, mas ela vai ser enviada de acordo com a sua maturidade espiritual. Então, por isso você tem que correr. Não adianta ser, sabe, às vezes a gente fica procrastinando as coisas, e a gente passa pela mesma dificuldade várias vezes e a gente não aprende. Chega uma hora que você fala assim, Deus, me ensina logo. Me ensina, eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sair quebrada, mas faz logo, faz com que eu consiga aprender, desce esse ensinamento pro meu coração, para que eu consiga, sabe, mudar de fase, acessar uma herança nova, acessar algo novo no Senhor. De repente você tá falando assim, Amanda, eu quero tudo isso, eu quero voltar a ser filha, ou às vezes você, né, já teve certinho com Deus, aí você desviou do caminho, você ficou revoltada,
não sei o que aconteceu na sua vida, ou você nunca tem ouvido sobre o que eu tô te falando, e talvez esse vídeo, ele chegou na sua vida nesse momento para que você entenda de uma vez por todas que Deus tá te chamando. Ele tá te chamando porque Ele quer você, Ele quer o seu coração, Ele não quer o que você tem a oferecer para Ele. Sabe, às vezes a gente fica muito... E isso foi uma dificuldade muito grande para mim. Porque eu falava assim, tá, Deus, o que você quer de mim? O que eu posso fazer pra você? Como que eu posso te agradecer, sabe? E a verdade é que o Senhor, Ele te chama pra você se tornar filha de graça. Você só precisa decidir. Ele não quer nada em troca. Até porque se você fosse fazer algo em troca disso, você nunca ia ser capaz de chegar no nível de Deus, entende? Porque Ele fez demais por nós. Ele sacrificou, Ele morreu. Então, Ele tá te chamando. E eu falei que eu ia fazer a oração em um outro vídeo, mas eu vou fazer nesse, tá? A oração da salvação, que vai ser uma oração assim que realmente vai ser o grande start na sua vida. Essa vai ser a primeira oração que você vai fazer. Você vai fazer junto comigo, você vai repetir em voz alta na sua casa. Mas as próximas orações, elas serão diferentes. Então eu vou deixar para um próximo vídeo para não ficar muito longo, tá? Então vamos lá, fecha os olhos. Vou deixar a tela preta aqui para vocês não prestarem atenção em mim. Vocês vão repetir junto comigo, ok? Então vamos lá. Querido Pai, eu me coloco diante de Ti agora para Te confessar os meus pecados. Eu Te peço perdão por todas as vezes que eu duvidei que o Senhor existia e por todas as vezes que eu acreditei que o Senhor tinha filhos preferidos. Eu me rendo ao Teu amor hoje e eu Te entrego o meu coração. Eu confesso hoje que Jesus é o meu único Senhor e Salvador e creio que Ele ressuscitou dos mortos para me dar a vida eterna. Eu recebo a vida eterna e o Espírito Santo para habitar dentro de mim. E peço para que o mesmo sangue que foi derramado na cruz esteja sobre mim agora, me purificando de todo pecado e injustiça. Eu jogo fora o controle da minha vida e entrego a Ti, Pai. Vem curar todas as feridas do meu coração. Eu permito que o Senhor entre na minha alma e limpe toda a raiva que eu guardei. Cura todas as feridas que me causam raiva, os meus surtos, os meus descontroles. Eu Te ofereço, Pai, o meu coração. Aceita ele, Pai, e faz do meu coração semelhante ao Teu. Amém. Agora eu quero que vocês vão viver. Esperem os próximos vídeos, me siga lá no meu Instagram se vocês quiserem se aprofundar mais nesses assuntos e me conta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse vídeo. Beijo no coração de vocês. Tchau!